Bem-vindos ao nosso vídeo de Físico-Química do canal A Revisada. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o efeito tenoscópico, uma propriedade coligativa muito importante. Vou fazer um vídeo bem rapidinho para poder tentar ajudá-los aí nos seus estudos. Se você está chegando hoje, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, onde eu falo um pouquinho melhor sobre esses conceitos de propriedades coligativas, tá certo? Olha, para poder a gente entender o que é o efeito tenoscópico, eu trouxe aqui esse desenho para a gente tentar simular um experimento, tá? São 3 recipientes fechados, isolados. Neles, nós temos aqui no primeiro 95 mol de água somente, tá? Nesse primeiro, nós teremos somente a água. Lembrando, cada recipiente desse tem um termômetro, um marcadorzinho de termômetro, e tem aqui, ó, um equipamento para medir a pressão. Legal? Olha só, nós já sabemos que quando a água ela se encontra dentro de um recipiente fechado, parte dela começa a vaporizar, né? E aí chega um momento em que o vapor começa a virar líquido novamente. Esse ponto de equilíbrio entre passagem de estado líquido para vapor e de vapor para líquido nos dá o valor da pressão de vapor da água, no caso, certo? Então, a pressão de vapor que vai ser apresentada aqui no marcadorzinho, no caso da água, essa quantidade aqui, numa temperatura de 30 graus Celsius, é 4,2 kPa. Então, a 30 graus Celsius, essa quantidade de água, no momento em que ela entrar em equilíbrio aqui, vapor líquido, nós teremos a pressão de 4,2 kPa, a pressão de vapor da água nessa temperatura. Agora imaginem o seguinte, que nós temos aqui a mesma quantidade de água, tá? Só que além da água, nós vamos adicionar solutos, tá? Nesse primeiro soluto aqui vai ser a glicose. Nós vamos colocar 5 mol de glicose, que é o C6H12O6. E nesse segundo aqui, junto com a água, nós vamos colocar também 5 mol, só que de sacarose, que é o C12H22O11. Então aqui, ó, nós temos uma substância pura, né, que é a água, e a sua respectiva pressão de vapor nessa temperatura. E aqui nós temos duas misturas dessa quantidade de água, só que com glicose e sacarose. Considerando que a temperatura é a mesma, nessas duas misturas, quando ambas entrarem aqui em equilíbrio, né, no equilíbrio de líquido-vapor, nós vamos observar que a pressão mostrada aqui nos marcadores não vai ser 4,2 kPa, vai ser um pouquinho menor. Nas duas vai ser 4 kPa. E o que isso representa, na verdade? Representa o seguinte, ó, que se nós adicionarmos um soluto em um solvente, ocorre aí a queda na pressão de vapor. Isso é o efeito tenoscópico. E uma observação importante é que independe da natureza do soluto. Percebam que foram solutos diferentes. Eu coloquei aqui glicose e sacarose, mas a queda na pressão de vapor foi exatamente a mesma. Então, pessoal, isso é o efeito tenoscópico. É diminuir a pressão de vapor de um solvente ao adicionar soluto. E ele independe da natureza do soluto. Só depende unicamente, ó, da quantidade. Se nós tivéssemos colocado aqui quantidades diferentes, provavelmente a queda seria diferente. Em termos gráficos, a gente pode representar esse experimento
dessa maneira aqui, ó. Aqui nós temos a pressão de vapor e a temperatura. Notem que as duas pressões de vapor foram medidas na mesma temperatura de 30 graus. Então, olha só, enquanto aqui, ó, nos 30 graus, a pressão de vapor dessa linha verde estava em 4,2, ou seja, essa linha aqui corresponde à pressão de vapor da água pura. À medida que nós adicionamos o soluto na água, ou seja, na mistura de glicose e na mistura com sacarose, as duas diminuíram a pressão de vapor na mesma quantidade, tá bom? Então aqui, ó, de 4,2 foi para 4. Gostaram? Espero que tenha esclarecido aí o que é o efeito tenoscópico. Existe uma lei chamada Lei de Raoult, onde nós realizamos alguns cálculos para poder identificar qual é a grandeza numérica na diminuição dessa pressão de vapor. E é o que eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Espero encontrá-los aqui comigo novamente. Se ficou dúvidas, já sabe, né? revisada@gmail.com ou diretamente nos comentários e lá nas minhas redes sociais. Fica aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente!